Amigos do Portal JC, 24 horas, boa noite, 19 horas 48 minutos. Hoje, 12 de maio, é o dia municipal, em termos de Floriano, da fibromialgia. É uma doença que provoca dores musculares, dores e fadigas musculares. E nós estamos aqui com a professora Deilange, que vai falar sobre esse dia. Aí você pode perguntar, mas não seria melhor um profissional de saúde? Seria. Mas no caso da professora Delange, é porque ela conhece o problema, porque ela tem o problema. E também porque batalha pelos direitos, não somente dela, mas das pessoas que vivem na mesma situação. Professora Delange, boa noite, muito obrigado pela sua atenção com a gente. Boa noite. É um prazer. A gente já teve esse espaço, né, para falar em outras vezes sobre as nossas conquistas, sobre a nossa experiência, né, em Pois é, eu frente estava com a esse saudades, viu? Estava com problema. saudade da senhora e desses assuntos aqui, né? Bom, Então, e aí para considerando a que já gente é um prazer. Opa, muito obrigado. Prazer é todo nosso. Bom, considerando que já tem algum tempo que a gente fez a nossa mais recente entrevista, a pergunta que eu, para começo, é essa. Nesse dia, o portador de fibromialgia tem o que comemorar? Então, assim, em relação. Me permita, falo de educação, mas me permita. Quando eu uso o termo comemorar, claro que ninguém comemora algo de ruim, doença nenhuma é boa. Mas em termos de conquistas, em termos de avanços, tanto para a melhoria na questão da saúde, como dos direitos que a gente conhece a luta da senhora. Então, estou só fazendo esse esclarecimento para não, né, não ficar mal colocada a palavra. Pode continuar, professor. Sim. Então, assim, em relação ao que eu acompanho, né, do problema da fibromialgia nos últimos 8 anos que eu tenho de diagnóstico, a gente tem motivos, sim, para celebrar algumas conquistas, embora a gente ainda queira mais, porque algumas dessas conquistas estão aí pendengando pela metade, Pendentes, né? né? O que foi Mas a gente tem. Tem, né? Bom, o que tem para celebrar? Por exemplo, o que foi conquistado e depois me diga o que falta conquistar. Então, lá em 2019, quando a gente falou no portal a primeira vez sobre esse problema, né? Essa síndrome, que a gente chama de síndrome, porque é um conjunto de situações que a fibromialgia nos leva, né? Que às vezes a pessoa diz, ah, é só a fibromialgia. É, mas a fibromialgia vem acompanhada de muita coisa, vem acompanhada dessas dores que são espalhadas pelo corpo, vem acompanhada de enxaqueca, zumbidos, sensibilidade ao som. Então, assim, muita coisa a gente acaba nem podendo participar, né? Reuniões familiares, sair, por conta de alguns sintomas que a gente tem. Então, assim, dentro desses 8 anos de diagnóstico, eu digo assim que a gente fica feliz, porque lá em 2019, quando a gente conversou, a gente teve a sanção da lei municipal, né? Que é a Lei 995, foi em setembro de 2019, e na época essa lei ela nos garante 3 situações, que é esse Dia Municipal de Combate e Enfrentamento à Fibromialgia, onde seria um dia de conscientização para a população, porque muita gente a desconhece ainda, né? Então, a gente que sente, entende bastante, os profissionais de saúde reconhecem, mas as pessoas que são leigas, muitas vezes há incompreensão mesmo. Infelizmente, acontece demais. Só dar Então, uma a boa gente noite. precisa desse dia. Eu sei. Dá só uma boa noite aqui para Francisca Vieira, para Lenilda Castro, para Corrinha Medeiros. Corrinha está dizendo aqui, uma grande mulher e profissional. Sou sua fã, Delange. Opa. Oh, obrigada. Corrinha, somos A dois, gente viu? Também sou fã da também. professora Delange, a mulher batalhadora. Professora, a fibromialgia como é o tratamento? Tem cura ou não? Ela é progressiva? Eu queria que você falasse um pouco sobre o problema em si. Então, assim, a fibromialgia ela é crônica. A gente não tem cura. Pelo menos ainda não. Que é uma outra questão, assim, que vem muito da incompreensão. A gente recebe muita receita, né?
E outra coisa, o que eu sinto não é igual ao que a minha colega que tem o problema também sente. Os corpos reagem de modos diferentes. E o que é que a gente faz, então? Que é uma das ações que a gente ainda espera conquistar dentro desse dia da conscientização. A gente precisa de uma equipe multidisciplinar, onde nem todo mundo tem acesso, infelizmente. A gente precisa do nutricionista, porque a gente precisa de uma dieta anti-inflamatória, porque as inflamações elas pioram as crises da dor, do reumatologista, que é o médico indicado para acompanhar, do neurologista, que trabalha aí junto com o reumatologista nesse acompanhamento, do clínico, que ele vai investigar todas as situações que acontecem, que existem casos que são necessários medicamentos, existem casos que não são necessários, outros casos que já precisa de mais medicação do que em outros. Então, a gente precisa desse acompanhamento clínico também para ver como o corpo, os outros órgãos reagem, né, a esses tratamentos. Atividade física, com acompanhamento, que se for sem acompanhamento, ao invés de melhorar, a gente faz piorar. Então, assim, é todo um aparato, né? Fisioterapeuta, geralmente os reumatos indicam o Pilates, e tem que ser também com acompanhamento fisioterápico. Então, assim, é muita coisa. É uma equipe mesmo multidisciplinar para que a gente consiga ter alguma qualidade de vida. Então, a gente quer que pelo menos no dia 12 de maio a gente alcance isso, né? Que pelo menos uma vez por ano a gente tenha essa equipe multidisciplinar para estar recebendo o grupo que tem o problema. Porque a gente que tem a fibro, a gente tem laudos, né? Às vezes de mais de um profissional, porque eu tiro por mim. Eu fui a um especialista, ele me deu laudo, depois eu fui a outro, também tem laudo, depois eu fui a outro, porque a gente fica buscando realmente para comparar. Será que é isso mesmo? Porque é um casamento para o resto da vida. Meu Deus do É céu. sem direito de separação. A Anne está dizendo aqui, sou fibromialgica. Só vou ver aqui, peraí. Eu sou fibromialgica, infelizmente. Fui diagnosticada há um ano. Não é fácil ter essa síndrome. É uma tortura para mim. Durmo com dores e acordo com dores. Meu Deus do céu, que narração, né? Meu Deus do céu. É. A Lenilda está dizendo aqui, olá, boa noite. O Lália está dizendo, tenho fibromialgia e sinto tantas dores que faço mutilação de minhas unhas e etc. Eduardo Silva está dizendo aqui, minha ex-professora do Pequeno Príncipe, tia Delange, beijos. Eduardo. Beijo, Eduardo. Muito bem. O Ainda a pessoa Dudu. está dizendo, só quem tem sabe o que sente. Professora, como estão os poderes públicos, eu me refiro ao estadual e municipal, aí na nossa cidade, para atender quem tem esse problema? Então, em relação a esse atendimento multidisciplinar, eu confesso que eu não conheço. Se a gente é um pedido nosso, aproveito até para pedir novamente. Essa lei ela não assegura essa assistência multidisciplinar para a gente ainda, embora a gente já tenha pedido, não fomos ainda contemplados. A gente foi contemplado com esse dia, 12 de maio, que a gente espera que haja essas ações nesse dia, uma orientação, pelo menos, né? E já aproveito para pedir, em nome de toda a comunidade da fibromialgia, que a gente tenha a possibilidade de um acesso a essa equipe multidisciplinar, pelo SUS, né? Porque são acompanhamentos que custam ao bolso, né? E principalmente quem já tem gastos com medicações, fica um pouco complicado. Com Então, é um certeza. pedido nosso. A senhora tem a sua atividade profissional e tudo, né? Inclusive é concursada, mas as pessoas que não têm uma renda fixa e que têm que trabalhar para sobreviver, é complicado, porque até o trabalho fica comprometido com essa situação, né? Com essas dores. Fica demais. Então, assim, é muito penante. A fadiga muscular, que é uma outra característica da fibro, é como a colega disse aí no comentário, a gente dorme e acorda com dor. E pela manhã, e quando a gente acorda, então, para levantar, é complicado. E quem vai executar um trabalho que é mais puxado, então, eu acredito que deve ser bem difícil. Eu digo assim, eu acredito porque como cada corpo reage diferente, e o meu trabalho não é
um trabalho que exige esforço físico, né? E eu já sinto dificuldade, imagine quem precisa, um esforço maior. A Olga está dizendo aqui, proteção a todos com Deus, boa noite. Boa noite, meu amigo Olga. Um abração para você, que Deus abençoe a todos nós. Eulália Cavalcante diz que foi diagnosticada com fibromialgia há 9 anos. Quer dizer, 9 anos de sofrimento, né, professor? Como é que estão? Ó, ela diz aqui também medicamentos muito caros, né? Como é que estão as pessoas portadoras em termos de união? Existe entidade, existe alguma associação? Como é que está a coletividade das pessoas com esse problema? Então, assim, a gente tem grupos, né? Inclusive aqui em Floriana, a gente tem o nosso grupo de apoio, grupo de WhatsApp, nas redes sociais, onde a gente pode estar conversando, trocando ideias, opiniões, informações, inclusive, assim, agradecer aí às meninas, né, que estão podendo acompanhar ao vivo, pelos nomes aí que você já falou, já localizei algumas pessoas que estão nesse grupo. Outras não gostam, né, de participar de grupos, a gente respeita. Tem gente que procura ali no privado, mas prefere não participar. É a posição de cada um, né? E a É como a nível... doença, né? Cada um reage à sua maneira, da mesma maneira que a doença age também de maneira diferente, né? Isso. Aí, a nível de estado, a gente tem os grupos, então nós temos grupos voluntários, de voluntários, né, que buscam esses direitos a nível de estado. Temos grupos a nível de região, também que eu participo. E temos grupos a nível nacional, a gente tem a Associação Nacional também da Fibromialgia. Então, assim, em questão de aparato pessoal, a gente tem uma rede de apoio muito grande. Em relação à lei, só abrindo parênteses, essa questão do 12 de maio é uma das nossas reivindicações, porque a gente já tem a lei, né? A gente tem essa lei municipal, a 995 de 2019, e a gente tem a lei nacional, né, que foi sancionada também agora em 2021. É a lei 14.233, que fala sobre esse 12 de maio. E além dessas leis que falam da importância desse dia, mas é só um dia, sim, mas a gente tendo um dia para conscientizar, para mostrar para a população que a gente existe, que a gente tem essa hipersensibilidade, é importante. Mas além desse dia, a gente tem aqui na nossa lei nacional previsto o direito a estacionamento prioritário, e desde esse período de 2019, a gente conseguiu, a Sutran sempre faz a emissão do nosso cartão de estacionamento, desde que, lógico, cumpra, né, o que está sendo pedido, a questão da comprovação por laudo, entre outros documentos que eles pedem. E a gente está esperando aí, aproveitando de novo, né, para fazer um pedido aos nossos comerciários que cumpram também a lei, porque a gente tem o direito à lei prioritária, ao atendimento de prioridade. Né? E, no entanto, isso a gente nunca, eu não conheço, dentro do nosso grupo de amigos aqui de Floriano, quem já conseguiu. Por quê? Porque quando a gente vai lá no caixa e diz, não, eu tenho direito aqui à fila prioritária, aí as pessoas perguntam, onde que tá? Que aqui não tem a plaquinha dizendo que a fibromialgia dá esse direito. Então, a gente está precisando ainda também dessa execução, que nós não temos a nível de município. Tá certo. A Eulália está dizendo aqui que nunca conseguiu medicamento pelo SUS, né? É outra dificuldade a questão do medicamento. Antes da senhora comentar sobre a questão do medicamento, a Sandra Soares pergunta: qual o primeiro especialista devo procurar para diagnosticar fibromialgia? Então, assim, a questão do medicamento, eu conheço poucas pessoas que conseguiram já. E é uma luta. E essas poucas pessoas que conseguiram, a maioria foi por ordem judicial, infelizmente. Foi por um caminho mais longo. Mas a gente também espera, né, que isso chegue até a gente, porque a gente tendo esse alcance, eu acredito que vai chegar. Porque é uma doença antiga, mas que é muito pouco falada, na verdade é isso. Ela veio sendo mais falada nos últimos tempos, mas ainda pouco. Em relação ao profissional que a gente deve procurar, eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Eu tenho o diagnóstico lá de 2014, mas antes disso,
eu já sofria bastante com dores e eu procurava médico direto, até as pessoas, é mania de procurar médico, porque a gente sabe, quem sente sabe que sente, né? Isso. E fazendo exames de imagem, procurando especialistas diferentes e não chegava a fechar um diagnóstico, a medicação não funcionava. Até que eu fui o meu diagnóstico foi dado depois do neurologista, certo? Aqui em Floriano mesmo, eu consegui, localizei ele, consegui o diagnóstico na época. E não foi através de exames de imagem, é através de um exame clínico e físico, que o médico faz o diagnóstico. Esse profissional Tanto ainda está o atuando, professor? Desculpa, neurologista quanto o reumatologista. desculpa lhe interromper, mas esse profissional ainda está em atividade em Floriano? Está, o doutor, pode falar o nome, né? Pode. Até É para o as doutor meninas aqui, né? Irapuá Ricarte, na época que fez o meu diagnóstico. E aí, depois eu passei a fazer o acompanhamento com o doutor Marcos Vinícius também aqui em Floriano. Assim, a minha rede de apoio local. Porque como a gente não tem o reumatologista aqui, aí eu estou sempre buscando ir a Teresina para fazer esse outro atendimento. Mas tanto o neurologista quanto o reumatologista, eles têm essa capacidade de fazer esse diagnóstico. Professor, só para a gente encerrar, eu peço, se for possível, agora, ou então a senhora pode fazer uma lista depois. As principais reivindicações, faça de conta que a senhora vai se dirigir agora para o prefeito municipal, para o secretário de saúde, secretária no caso, para o governo do estado e para o secretário de saúde, para as autoridades de uma maneira geral. Quais as principais reivindicações, principalmente a nível de município, porque eu senti, a gente vai fazer todo o possível para que essa matéria chegue até eles deem uma resposta em relação às reivindicações e que, se Deus permitir, com vida e saúde de todos nós, no dia 12 de maio de 2023, a gente possa fazer uma matéria e fazer uma avaliação do que mudou em 365 dias. A senhora tem de qual as principais bandeiras de luta da categoria? Sim, então, assim, a gente precisa, né, com urgência, porque são várias as reivindicações, mas a gente vai começar As mais a pequenos urgentes. passos. Aí, se a gente conseguir esses pequenos passos, daqui a um ano a gente fala um pouquinho mais, que eu espero que a gente consiga, né? Tomara. Então, agradecer a sensibilização, né, dos nossos representantes do povo que já sancionaram leis. A gente tem essa lei municipal de 2019, a 995. A gente tem uma lei estadual que foi sancionada agora em 2021, que é a lei 7.628, que fala do atendimento prioritário a nível de estado, que é uma coisa assim que vai melhorar muito quando realmente for regulamentada, ela ainda está em trâmites, né? E o que é que a A gente senhora tem os precisa? nomes dos autores dessa lei? Se tiver as coisas Sim, boas que eles fazem, a gente publica com prazer. a gente tem. A Lei 995 de 2019 foi na época do vereador Maurício Bezerra, e a Lei 7.628 de 2021 é do Franzé, que é a nível estadual. Então, o Certo. que é que a gente precisa? Que essas leis elas sejam executadas, né, na sua íntegra. Então, a gente tem já o direito ao estacionamento, mas a gente pede que haja o direito à fila prioritária realmente, porque nós temos colegas que têm a fibromialgia e que não têm nenhuma condição de enfrentar a fila. Algumas pessoas têm ainda essa possibilidade, mas outras não. Então, a gente pede essa execução, pede a conscientização dos comerciários, das instituições públicas que coloquem as plaquinhas, porque a lei já existe, né? Para que a gente tenha essa possibilidade. A gente pede que sejam confeccionadas as nossas carteiras de identificação, porque é uma forma da gente comprovar que a gente tem a fibromialgia. Tudo bem, o laudo comprova, mas a carteirinha, ela identifica a gente de uma Com forma certeza. mais, né, direta. Precisamos que haja essa mobilização, se não possível no dia 12 de maio, mas dentro do mês de maio, que a gente tenha essa equipe multidisciplinar para estar atendendo a gente pelo menos uma vez por ano,
e futuramente, né, quem sabe a gente possa ter um acesso a esses profissionais, né, um nutricionista, um clínico, um reumatologista, um neurologista, que o município puder ofertar, né, a gente pede isso. E a questão da medicação pelo SUS, porque a gente tem medicamentos realmente caros, tem medicamentos que o SUS disponibiliza, mas que a gente ainda não conseguiu esse direito, como Aí o a Lau colega. está perguntando como conseguir a carteira. Então, a carteira, a gente está nessa batalha, a gente está esperando. Ah, certo. Infelizmente, ainda não Pronto. temos. A gente tem esse pedido desde 2019. E a gente está aí na expectativa que agora aconteça, né? Porque também a gente teve uma justificativa na época de 2020 que estava tudo muito parado, porque estava Isso. direcionada à questão da pandemia, mas agora que a situação, graças a Deus, está bem melhor, então a gente tem essa expectativa que nos próximos meses, ou quem sabe nos próximos dias, né, a gente tenha realmente as nossas carteiras de identificação. Professora, essa luta não é da senhora, não, é nossa. Pode ter certeza disso, tá bom? Amém. Nós vamos pegar essa matéria e mandar para as principais autoridades de saúde e esperar delas alguma resposta. E pedir a Deus que a gente possa, daqui a um ano, no dia 12 de maio, fazer outra matéria falando do que mudou desta entrevista até a próxima que a gente vai fazer, tá bom? Amém. Muito obrigada aí pelo espaço, né? A gente está sempre à disposição. Opa, a gente é que agradece e estava com saudades, viu, das nossas entrevistas. É sempre muito bom entrevistar a senhora, porque apesar do tema desagradável, mas o objetivo da matéria é exatamente tornar menos desagradável esse problema através das conquistas, e é por isso que a gente luta. Professora, sucesso, boa noite, fique com Deus. Amém. Boa noite. Fica com Deus Ok, também, todo mundo. ok. Para você que nos acompanha em casa, vamos encerrando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. Portal JC 24 horas com você.